Bom dia. Um dos objetivos, sem dúvida nenhuma, ao realizarmos esses vídeos, é tecer considerações sobre fatos relacionados às relações empregatícias existentes entre o trabalhador rodoviário e as empresas de transportes coletivos, notadamente as empresas que transitam, que exercem suas atividades no âmbito desta capital. Bom, e objetivando, e com base nesse propósito, e objetivando tão somente elucidar dúvidas acerca dos direitos dos trabalhadores rodoviários, notadamente no que tange ao vínculo de natureza empregatício que empreende com as referidas empresas de ônibus, é de salutar importância nós informarmos aqui como se dá, como se verifica o direito do trabalhador rodoviário, ou seja, principalmente motoristas e cobradores de ônibus, em relação ao percebimento das horas extras pleiteadas dos seus empregadores. Tais horas extras são decorrentes, notadamente, do período despendido pelo trabalhador, em que fica o mesmo à disposição do empregador antes de dar início ao seu labor. Ou seja, o período em que ele adentra na garagem e posteriormente que ele assina a sua jornada de trabalho através dos ROVs ou guias de ROVs e bem como dos validadores. Esse labor inicial, esse labor sem anotação em tais documentos, é o período em que eu mesmo, no caso do motorista, ele faz a busca do veículo no pátio do empregador e quando inicia seu trabalho na garagem e realiza, a partir daí, após a procura, a verificação das condições de dirigibilidade dos mesmos, os famosos checklist. Desta forma, esse período despendido pelo trabalhador e não consignado em qualquer modalidade de documento de controle de jornada não vem sendo adimplido pela empresa, uma vez que a empresa reconhece a jornada de trabalho tão somente posteriormente à realização do seu registro, seja nos documentos intitulados ROVs ou nos validadores. Então, existem, além dos períodos despendidos pelo trabalhador rodoviário nos ônibus, na operacionalização dos ônibus, existe um período em que o mesmo era obrigado a comparecer com cerca de 30 minutos antes do início do seu labor diário, os quais não são reconhecidos, cujas horas extras decorrentes dos mesmos não vêm sendo reconhecidas pelo empregador com vista ao seu pagamento. Daí surgem as controvérsias que se materializam perante a Justiça do Trabalho, onde buscam os trabalhadores rodoviários não somente o pagamento de parcelas salariais parcialmente adimplidas pelos empregadores, mas também valores relacionados às horas extras realizadas em favor dos mesmos, as quais não têm sido objeto de integral adimplemento por parte desses empregadores. Logo, no que tange a função do motorista de ônibus, quando inicia a sua jornada de trabalho no estabelecimento patronal, as horas extras dos mesmos, quando iniciadas nos finais de linha, também se justificam
na medida em que o mesmo é obrigado pelo empregador a chegar com antecedência, também de cerca de 30 minutos, aos finais de linha, ou aos finais de linha, para fins de proceder à espera quanto à chegada do veículo e realizar a rendição do muda. Tais períodos são devidos pelo empregador sob a modalidade de horas extras, na medida em que a obrigatoriedade da chegada antes do início do labor diário se dá em razão de determinação patronal, e períodos estes que são controlados pelos seus quadros de despachante. Logo, companheiros, explicitada a questão da jornada de trabalho, ou seja, das horas extras devidas ao trabalhador rodoviário por parte das empresas de ônibus a título de horas extras, restam justificado o pagamento das mesmas, até porque estas não foram integralmente solvidas pelo empregador no correr de toda a relação de emprego. Comprovada as horas extras do motorista de ônibus convencional em instante posterior, em próximos bate-papos, elucidaremos o direito também do cobrador de ônibus convencional, ou seja, o direito do trabalho do cobrador de ônibus convencional ao recebimento de tais horas extras. E quais as diferenças desses 30 minutos antes do início do labor diário, empreendido pelo motorista e praticado pelo cobrador. Muito obrigado e um bom dia para todos, uma boa sexta-feira.